Conta também que o nome de Arthur Cabral do Benfica apareceu numa lista de possíveis reforços do Flamengo para o próximo ano. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Flamengo, repercutindo uma informação da CNN de Portugal. Por lá, asseguram que Arthur Cabral, centroavante brasileiro de 26 anos de idade, entrou na lista de possíveis reforços do Flamengo para o próximo ano. Só para lembrar, o Gabigol não fica no Flamengo, o Carlinhos não deu conta do recado e é possível que o Pedro só tenha condições de jogo a partir do segundo semestre. Então hoje a prioridade no Flamengo está em encontrar um centroavante. O Arthur Cabral não vive uma boa fase com a camisa do Benfica, havia sido comprado no ano passado por 20 milhões de euros. Na primeira temporada, ou na primeira metade da temporada, nem foi tão mal. 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Mas nessa atual temporada, que está perto de completar 5 meses, são só 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nas únicas 2 vezes em que ele foi titular em competições menos importantes, a Taça de Portugal e a Taça da Liga de Portugal. Diante da fase ruim do Arthur Cabral, dá para imaginar que o Benfica tope fazer negócio por bem menos do que os 20 milhões de euros. Para o Flamengo talvez fosse mais interessante adquiri-lo por empréstimo com opção ou obrigação de compra, até para ver se o Arthur Cabral se adapta ao futebol brasileiro, alguém que não foi bem com a camisa do Palmeiras, embora tenha feito sucesso no Ceará. A passagem dele pelo futebol europeu é marcada por um grande sucesso no Basel e uma passagem razoavelmente boa com a camisa da Fiorentina. A pergunta que eu quero deixar para o torcedor rubro-negro é: sai Gabigol e entra Arthur Cabral, essa troca é boa? Você se anima com essa mudança? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Se quiser indicar algum centroavante para o Flamengo, também fica à vontade no espaço para comentários. Beleza? Para completar, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Gabigol chamou a atenção novamente em seu canal no YouTube. Pois é, o Gabigol agora está com um canal no YouTube. Ele postou um vídeo lá. E nesse vídeo, uma parte do vídeo, tem uma frase assim: eu sou Flamengo, eles não. E muita gente interpretando essa frase como uma indireta para a atual diretoria do Flamengo, lembrando que Gabigol e a atual gestão estão vivendo, digamos assim, uma guerra fria, troca de farpas a todo momento. Obviamente alguém está tentando minimizar a situação, tentar jogar panos quentes, mas na boa, a situação ainda é muito complicada. Por exemplo, hoje, sexta-feira, o Gabigol não sabe se será relacionado para pegar o Cuiabá na quarta. Os dirigentes podem até ter uma ideia, mas o Gabigol não foi comunicado dessa ideia. Falei com pessoas próximas ao Gabigol. O Gabigol ainda não sabe se será relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá. O jogador foi afastado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que alega que o jogador cometeu atos de indisciplina, mas ninguém fala que atos são esses. Já tentaram dizer que atos de indisciplina com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz, no pronunciamento dele, deixou muito claro que o problema não foi com ele, foi uma decisão do Marcos Braz. E por falar em Gabigol, o Landim voltou a falar sobre Gabigol, dessa vez em uma entrevista a um podcast, o Flow. Inclusive o Gabigol, da última vez que falou sobre a diretoria, reclamou que ficava sabendo tudo através de entrevistas em podcast, que nada era falado para ele. E aí, durante essa entrevista, o Landim disse: não sei se é o Flamengo ou se é o Gabigol que não acredita nele mesmo. Se ele quer ficar no Flamengo e acredita na capacidade dele, porque ele não aceita esse 1 ano de contrato e depois continua? Eu vou ser bem sincero, Landim, esse contexto, essa narrativa de que a gente oferece 1 ano, é ele que não quer, beleza. Eu falo isso sempre, tá? É o Gabigol que não quer aceitar. Mas se põe no lugar dele, Landim. Você aceitaria se você fosse ele? Depois de você ter apertado a mão dele, ter apertado a mão do empresário dele, ter apertado a mão da família dele com acordo verbal? Inclusive, Landim, cumprir palavras não é o forte da sua gestão. A gente sabe que no futebol só vale depois que assina. Mas palavra não está valendo muito nos últimos tempos, pelo menos a sua palavra. Porque com o Rodinei foi a mesma coisa, com o Andrés Pereira foi a mesma coisa, com o Dorival Júnior foi a mesma coisa. E agora com o Gabigol, isso são os 4 profissionais que falam. Não é o Vene Casagrande falando. Então, até entendo essa narrativa, eu já falei isso, mas se a gente tiver um pouquinho de empatia, talvez você também não aceitasse. Porque o Gabigol, ele se sentiu desprivilegiado, se sentiu, digamos assim, deixado de lado.
Ele pode ter vários sentimentos ali, e ele botou tudo para fora naquela entrevista. E durante essa entrevista do Landim ao Flow, ele deu uma declaração polêmica envolvendo Jorge Jesus e o Flamengo de 2019. Abre aspas. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E para ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus, mas a competitividade do futebol brasileiro como um todo era muito menor que temos hoje. Hoje temos SAF, que faz investimentos muito maior, consegue trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Fecha aspas. Na boa, eu vou dar já a minha opinião em cima dessa declaração e eu quero saber o que vocês pensam. Isso aqui é uma declaração totalmente infeliz. É óbvio que o futebol mudou, que os outros clubes evoluíram, que o Flamengo também evoluiu. O Flamengo, inclusive, não tinha esse elenco que tem hoje, Rodolfo Landim. Se você pegar o Flamengo de 2019, o elenco não era forte. O time titular era forte. O elenco era horrível. E a gente não pode esquecer o que o Jorge Jesus fez em 6 meses de Flamengo em 2019. Uma campanha absurda no Campeonato Brasileiro, com recorde de pontuação. Foi campeão da Libertadores, em cima de um River Plate muito forte, isso precisa ser dito. O time do River Plate era muito bom. Ah, mas foi campeão nos minutos finais. E daí, mas foi. Conseguiu a virada. O Flamengo foi para o Mundial, bateu de frente com o Liverpool. O jogo foi para a prorrogação. O Liverpool ganhou com o gol do Firmino na prorrogação. E a gente pôde ver o Lincoln, na época tratado como joia, isolando uma bola. Isolando uma bola. E você quer minimizar o trabalho do Jorge Jesus em 2019? Isso é patético, Rodolfo Landim. Isso é patético. Na boa, eu entendo o que você está querendo dizer, mas qual é a necessidade de falar uma coisa dessa? Pelo contrário, você tinha que valorizar o seu trabalho, inclusive. Foi na sua gestão. Ao que me parece, você não gostou o que o Jorge Jesus fez com vocês 2 vezes? E eu sinto até uma certa mágoa nessa declaração. Mas é óbvio que você está minimizando o que o Jorge Jesus fez. Acho totalmente errado, inclusive. Ah, e o Landim é o mesmo que falou recentemente que o Zico ia passar, que o Gabigol ia passar. Pô, péssima declaração do Rodolfo Landim. Quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração. Outra coisa, pessoal, notícia boa, tá? O Pedro já evoluiu bastante, ele que operou no dia 13 de setembro, outubro, tem 2 meses de operação, hoje é dia 15. 2 meses de cirurgia, ele já está fazendo trabalho com força na academia. O que eu quero dizer com isso? Os educadores físicos vão saber muito bem, ele já consegue fazer cadeira flexora com peso, isso é absurdo. Ele está indo muito bem na recuperação, então de repente ele pode voltar aí antes do prazo inicial, que foi de 7, 8 meses, até 10 meses, podendo chegar até 10 meses. Mas quem sabe ele consegue retornar antes e ficar à disposição do Flamengo. Mas independentemente do Pedro, eu acho que o Flamengo tem que buscar a contratação de centroavante, Gabigol de saída, a futura gestão, lembrando que tem uma eleição no dia 9 de dezembro, a futura gestão tem que priorizar a contratação de um centroavante. Não dá para o Flamengo não ter um centroavante. Com todo respeito ao Carlinhos, é buscar um clube para ele, por empréstimo. Um erro absurdo do Marcos Braz ter dado 3 anos de contrato ao Carlinhos, jogador que chegou para tampar buraco nessa temporada. Então, assim, a futura gestão tem que focar na contratação de centroavante. E eu não vejo motivos para mudar de treinador. Acho que o Felipe Luiz está indo muito bem. Inclusive, ele está indo muito bem, mesmo diante de muitas adversidades, muitos desfalques. E eu fico pensando, quando ele tiver o elenco todo à disposição, o trabalho que ele poderá fazer. Então, eu não vejo motivos para a futura gestão pensar na saída de um Felipe Luiz, por exemplo. Então é isso aí, galera. Ficamos com o vídeo de hoje com as notícias atualizadas do Mengão. Arthur Cabral pode pintar? E aí, o que você acha? Seria um ótimo reforço aí em 2025? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.